é o encontro do açaizeiro com a sequoia. O peregrino buscando o divino, na linguagem de Rabindranath Tagore, pela psicografia. Procurei-te desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas tentativas vãs em movimentos para te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e caí vencido. Defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós 3, o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale. Nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda a musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonias. Essa fala poética nos traz a divindade e nos inclui dentro de um processo de busca. Em realidade, o universo, ele se movimenta numa transcendência que nós não sabemos ainda de que modo abordá-lo para entender ainda que minimamente. Porque para além da nossa Via Láctea, que dispõe de aproximadamente 100 bilhões de estrelas, nós temos galáxias outras gigantescas. E segundo os astrofísicos da atualidade, nós já podemos contabilizar 200 bilhões de galáxias. É uma cifra que não dá para poder caber na nossa cabeça. Mas, quando saímos do macro para o micro e mergulhamos dentro da expressão daquilo que é o minimamente pequeno, o infinitesimal, nós vamos perceber que tudo se conecta. E os espíritos disseram a Allan Kardec, na questão 540, de que do átomo primitivo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. E de que o arcanjo de hoje foi o ato primitivo de outrora. Falando de um processo evolutivo mágico, grandioso, formoso, incrível. E nós estamos no meio dessa teia evolutiva, entre o macro e o micro, numa experiência de poder aprender a cada dia a sermos mais humanos, buscando a nossa transcendência. Porque ninguém consegue ser anjo, como diz Joana de Ângeles, sem antes ser humano. Nós estamos aprendendo a ser humanos. E enquanto ser humanos, precisamos lidar com as nossas emoções. As emoções, elas variam de autor para autor, que contabilizam múltiplas expressões. Alguns sinalizam como 8, 6, 4 emoções básicas. Em função do tempo, nós vamos analisar 4 emoções básicas, ainda que não podendo aprofundar cada uma delas, mas nos ensejar uma análise que possa, de alguma forma, contribuir para que nós possamos nos perceber mergulhado nesse oceano cósmico, fazendo a nossa viagem de ascensão e sendo chamado a lidar com as nossas emoções. Nós vamos fazer uma análise do medo, da agressividade, da tristeza e da alegria. 4 emoções fundamentais, básicas, que pertencem a todos os seres humanos e que faz parte de um cortejo dos seres humanos
guardando todo o processo evolutivo. Porque o medo e a agressividade são duas forças divinas colocadas em a natureza. Elas estão presentes dentro da nossa estrutura evolutiva desde um processo mais ancestral, quando nós vamos avaliar essas duas expressões de emoção, e a palavra emoção significa movimento do ponto de vista etimológico, nós vamos encontrar o medo, que deriva etimologicamente de metos, de percepção, de estagnação, de relativo congelamento do movimento, e de agressividade, que etimologicamente vem da palavra agrede, que significa prospecção, avanço, movimento para frente. Tanto a agressividade como o medo, elas configuram duas expressões como que antagônicas. Elas são duas manifestações do divino que se movimentam como que às avessas. Uma é o contraponto do outro. Todos temos medo, todos temos agressividade, porque são pulsões da alma. Freud chamaria, numa certa medida, da pulsão Thanatos e da pulsão Eros. Thanatos de morte, Eros de vida. Podemos relacionar, numa certa medida, a expressão do medo e a expressão da agressividade com essas proposições freudianas, ainda que isso não se ajuste de uma forma rígida. No entanto, dá para avaliar de que as duas expressões são mecanismos de defesa do ser humano. Nós trazemos a manifestação do medo e da agressividade desde a expressão da evolução do átomo. Quando surge a lei de repulsão e de atração, nós vamos ter um movimento de prospecção de um átomo de sódio aproximando-se, por exemplo, de um átomo de cloro, numa perspectiva de juntar-se e compor o sal de cozinha, num movimento fantástico, que poderíamos configurar aí como um movimento de agressividade. Mas se pudermos avaliar de que dois átomos, cujas cargas se repelem, nós vamos ver que há, numa certa medida, um movimento de repulsão caracterizando o medo nessa perspectiva que está colocada do reino mineral. Mas se avançarmos um pouquinho mais, nós vamos perceber que o medo e a agressividade estão em a natureza abundantemente. Quando você vê a mimosa pudica, aquela plantinha que você toca, ela se fecha, aquilo é uma expressão de defesa. Quando você toca no movimento tigmostático, ela puxa-se, diminui a quantidade de folhas, assim sendo menos apetecível aos herbívoros. E ao fazer esse movimento, ela assusta os animais. É um mecanismo de defesa, de autoproteção. Mas se olharmos, por exemplo, a acácia, com as suas estípulas, com aqueles espículas grandes, com aquela manifestação no caule que lembra os espinhos graúdos, ali guardando as formigas, ali você tem, numa certa medida, a proteção do vegetal para que os animais possam não lograr alcançá-lo, protegida que está pelas formigas que ela agasalha. Mas se você observar a passiflora, ela coloca na sua folha uma série de matizes que lembram a ovoposição das borboletas. As borboletas, portanto, em vendo a passiflora com esse processo que a gente chama de mimetização, elas mimetizam aquilo que elas não são. As borboletas, portanto, deixam de alguma forma salvaguardada aquelas folhas da passiflora, e assim as passifloras ganham menos lagartas e sobrevivem mais. É tudo assim a natureza. Quando vemos, por exemplo, o tanino presente nos frutos, por exemplo, do caqui, quando o animal vai mordiscar o caqui, o tanino estando presente, ele rejeita, e assim ele deixa, de uma certa forma,
aquilo que é agressivo para ele, que é a substância do tanino, e ele recua. É um mecanismo de defesa e de ataque. Mas os próprios espinhos das rosas lembram-nos de quanto elas, para sobreviver e oferecer o seu perfume, se enchem de espinhos, evitando assim que os animais possam lhe devorar. Que bom que as rosas têm espinhos. Assim você vai ter a estricnina, a morfina, que estão presentes também nos vegetais, como mecanismos químicos de autoproteção para a sobrevivência ali do vegetal. Mas se avançarmos um pouquinho mais, nós vamos encontrar nos animais. Aproxime-se de uma cadela que teve a sua cria, e talvez você tenha que ir para o hospital no dia seguinte, ou no mesmo dia, porque ela vai atacar você. Aquela cadela que é tão calma, tão tranquila, quando tem o seu filhote, faz um movimento de agressividade na tentativa de proteger a sua cria. Esse mecanismo, ele está presente nos animais como estratégia de sobrevivência. A agressividade prospecta o animal para a autoconservação, conseguindo a sua alimentação, superando, portanto, o outro que funciona como a sua caça, e o medo funciona como uma estratégia de fuga, para que ele não seja alcançado por aquele que de alguma forma vai fazer dele o seu jantar, o seu almoço. Então o medo e a agressividade são estratégias que estão postas aí na natureza até chegar à nossa condição humana. Você não sabe, talvez, mas você tem mais de 15 hormônios que lembram a estratégia e a herança dos vegetais que nós trazemos no nosso corpo. O nosso corpo só funciona por conta dos hormônios, que fazem com que os nossos 10 a 100 trilhões de células possam funcionar. Mas essas células, elas são formadas de átomos. Os átomos que compõem o nosso corpo são, em média, de 8 a 80 octilhões de átomos. Esses átomos, eles são formados fundamentalmente por 4. É o hidrogênio, o oxigênio, o carbono e o nitrogênio. 95% do teu corpo, do meu corpo, é formado por 4 átomos. Os 5 outros por cento, eles são formados por 17 outros átomos que comparecem formando aquilo que o Espírito Emmanuel chama de o turbilhão eletrônico. Nós trazemos as forças dos minerais no nosso corpo. Trazemos os hormônios, lembrando os vegetais, e trazemos os instintos dos animais. Porque se eu disser que esse teto vai cair, porque daqui a 3 minutos eu estou tendo uma evidência e vai surgir um terremoto, eu duvido que você continue sentado. Você levanta e sai correndo para o ar livre, porque aprendeu que no terremoto você tem que ir para o ar livre. Essa é uma estratégia de medo. O medo é a estratégia da herança do animal que nós ainda trazemos enquanto humanos. E é normal, você quer sobreviver. Não tem nada de mais nisso. Vejo minha mãe, quando um animal, um búfalo da Amazônia se soltou e veio na direção dela para chifrá-la. E ela, diante do búfalo, pegou o meu irmão, ainda bem que foi o meu irmão, não fui eu, e botou na frente dela para se proteger do búfalo. Usou o meu irmão mais velho como airbag. O búfalo não achou muito interessante chifrar o meu irmão e passou ao largo. E depois ela ficou com culpa, porque tinha usado o próprio filho para se proteger da chifrada do animal. Na verdade, era instintivo. O medo é instintivo. Está no automatismo ainda da nossa herança animal. Do mesmo jeito que a agressividade. Nós temos uma agressividade que se manifesta também como resultado dessa herança. E ela não é boa, ela não é má, tal como o medo, dependendo da forma como nós lidamos com ambos. O medo, ele visa proteger você, mas ele tem a medida certa. Porque se ele ficar demasiadamente exagerado, tu congelas. Mas se você não tiver medo, você corre risco. É o que acontece com algumas crianças, por exemplo, que trazem um psiquismo exacerbadamente excitado, são impulsivas, agitadas. São as crianças chamadas TDAH, elas apresentam uma alteração, e às vezes elas apresentam-se impulsivas também,
E elas correm risco, sofrem acidentes, porque elas não têm medo. O medo é frágil. Ou então uma criança que pertence ao espectro autista corre medo, porque ela está um pouco distante de contato na preservação desse mecanismo de autoproteção, e às vezes ela se coloca em risco no automóvel, às vezes no lugar alto, porque ela não consegue delimitar o perigo em que ela está envolvida. Portanto, o medo é muito importante. Mas não é nada bom quando você vai sair e tem uma crise de pânico. Quando você está no rush, você tem uma crise de pânico e tem que parar o carro do lado com a sensação iminente de morte. Uma morte que não vem. E você tem uma crise por dia ou mais, uma crise por semana ou mais, e curiosamente, todas as vezes que você chega no pronto-socorro, a crise passou, porque ela demora de 4 minutos a 8, 9, 10, 20 minutos, 22 minutos no máximo. Então, às vezes, é o tempo que você chega no pronto-socorro. Quando você chega no pronto-socorro, passou a morte. A morte não chegou, foi embora. E aí, o médico já conhece você, porque você vai com a crise de pânico regularmente ao pronto-socorro. Ele já coça a cabeça e diz, você não tem nada. Na verdade, você tem transtorno de ansiedade, comprometimento com o pânico. Mas você fica decepcionado, porque você vai morrer, mas não morre. Você vai morrer, mas não morre. De tanto morrer, mas não morre, você percebe que não vai morrer. Mas na crise é muito difícil, nas primeiras 100 crises, você achar que não vai morrer. A despeito de já ter tanta, você não, mas agora, porque o coração palpita, há uma descarga de adrenalina, o coração palpita, e você tem a sensação que vai morrer. E isso faz você correr para o hospital. Sair do trânsito e parar no meio-fio, ou não sair de casa. Esse medo não é saudável, você está doente. O medo, portanto, ele pode estar para mais ou para menos. Ele pode ter um bom manejo ou um mau manejo. Ele pode estar adequado ou ele pode estar inadequado. Se não tivéssemos medo, correríamos o risco de perder a nossa existência tão facilmente. A despeito desse sistema de autoproteção, aqui está a fitinha amarela. Quantas pessoas se suicidam? Mesmo com o mecanismo de autoconservação, as pessoas se suicidam. E se não tivesse esse sistema do medo, o suicídio seria estarrecedor. Então o medo é uma expressão do divino colocado no mineral, no vegetal, no animal e na gente, nos homens. Não tenha medo de ter medo, é normal. O problema não é ter medo, o problema é o que você faz com o seu medo. E que medos são esses? Se eles são muito primitivos ou se eles são muito sutis? Porque todos temos medo. O Dalai Lama tem medo. Ele é um guru para o budismo, mas ele tem medo, é normal ter medo. Eu, por exemplo, que sou um perrapado, tenho os meus medos. E eu vou dizer para vocês e compartilhar um medo que é muito curioso. Eu tenho medo de cachorro. Agora eu não tenho tanto, mas eu tinha muito medo de cachorro. E eu não sei por quê, ou talvez saiba, um irmão meu pulou para o quintal do vizinho para pegar uma pipa, e 2 pastores alemães, mais um outro que não era pastor alemão, traçaram ele, o meu irmão. Fizeram mordidas na perna. Felizmente, eles, acho que ele era muito magrinho, eles não quiseram comer o meu irmão. E deixaram o meu irmão subir no muro de volta, e o meu irmão veio com as pernas sangrantes. Foi para o pronto-socorro. Ele foi para o pronto-socorro olhando para o céu, olhando as pipas, e eu olhando para a perna dele. Eu fiquei traumatizado e ele não. Então eu tenho medo, ou tinha medo de cachorro. Faço enfrentamento, mas com muito cuidado. Mas antigamente eu tinha mais medo. Então todas as vezes que eu vejo um cachorro, eu vejo aonde eu vou subir ou o que eu vou pegar para enfrentar o cachorro. E uma vez eu estava no centro de Belém, que é uma cidade que habitualmente não está limpa, tem coisas, o sistema público de limpeza às vezes fraqueja, não está em dia, e eu estava numa rua que ocasionalmente estava limpa. Eu vi um pastor alemão, porque quanto maior o cachorro, maior é o medo. E quando eu vi o cachorro alemão, o pastor alemão, eu fiquei procurando alguma coisa, um pedaço de pau para poder pegar, para me defender. Não tinha nada.
Eu olhei para o cachorro e eu notei que o cachorro olhou para mim. A pior coisa é quando o objeto do medo enxerga você, porque parece que ele marca um encontro a partir daquele momento. E ele olhou para mim de uma forma diferente, porque cachorro normal olha assim, ele olhou assim. É filme de terror. Todo cachorro de filme de terror tem uma orelha baixa, outra orelha em pé, o que atiçou mais o meu medo. Aí eu olhei e tinha uma porta entreaberta assim. O cachorro devia estar mais ou menos uns 70 metros de mim, a 100. E aí eu peguei e fiz que não tinha visto, que ele tinha me visto, e saí andando e atravessando a rua na direção daquela porta. E eu percebi que ele saiu andando devagarzinho. Eu comecei a acelerar o passo, meus irmãos, ele começou a acelerar. Eu corri e ele correu. Mas o medo é tão fantástico que naquele dia, Ben Johnson não me ganharia nos 100 metros rasos. Eu deixaria todos os jamaicanos para trás. Eu corri, cheguei na casa, primeiro que ele, puxei o portão, ele pulou com a boca. Quando a gente tem medo, a boca nunca é normal, é sempre que a boca era desse tamanho. Ele pulou na grade, eu segurei a grade, e tinha uma senhora no pátio, ninando uma criança, e disse: "Ei, moço, abre a porta, porque aqui é a casa do cachorro." Eram dois medrosos se encontrando 8 horas da noite numa rua deserta, no centro da cidade de Belém do Pará. Eu com medo dele e ele com medo de mim. Eu disse: "Não abro, minha senhora, porque cachorro com medo avança. Porque quando a gente está com medo, a gente ataca. Se você encurralar um animal que tem medo de você, se você encurralar, ele vai lhe atacar, para se defender. Muitas pessoas agridem porque têm medo. Muitos seres humanos são despóticos, agressivos, porque são frágeis, têm muito medo. Toda pessoa que é muito violenta com a voz, manda, assume atitudes, às vezes, de respeito aos outros, normalmente é uma pessoa frágil. Porque as pessoas que são sérias, corajosas, bem centradas, elas não precisam gritar. Elas não precisam violar. Elas não precisam usar violência contra ninguém. Elas são serenas. Então quem grita são os frágeis, são os medrosos. E eles gritam porque estão com medo. Então quando você vê uma pessoa vindo muito volumosa para você, é alguém que traz uma história de fragilidade, não se compôs psicologicamente muito bem, é uma alma, portanto, que tem muito medo, e tanto tem medo que ela grita, ela avança para cima de você. Mantenha-se sereno, porque quase sempre dentro daquele homem ou daquela mulher tem uma criança escorraçada, tem uma criança que foi ferida, uma criança insegura, e aquele homem usa essa estratégia na tentativa de se defender. Então eu disse para a mulher: "Eu não abro a porta, porque senão esse cachorro vai me morder, porque ele está com medo de mim." E aí eu fui para trás da mulher, tipo um homem sombra. Na verdade eu queria pular no colo daquela mulher, no lugar daquela criança. E aí nós, eu bem atrás dela, ela abriu a porta, o cachorro passou, como se fosse uma lançadeira. E aí quando ele passou, eu saí. Porque todo medroso depois conta vantagem. Vai sair contando a vantagem pelaquilo que tinha acontecido. O cachorro, eu venci o cachorro na carreira, e depois o cachorro teve mais medo de mim do que eu dele, quiçá. Então o medo, ele funciona assim. A matriz do medo está relacionada à nossa história de vida, tanto quanto da agressividade. A agressividade, ela é normal nas pessoas, e ela é normal e ganha uma modulação adequada quando nós somos crianças, em que nós somos educados. Nós aprendemos a usar a nossa agressividade brincando. Quando a gente quer dar no outro, às vezes dá um safanão no outro. Toda criança que bate no outro, na outra criança, não machuca gravemente porque não tem força física, mas um adolescente é capaz de matar alguém. Então as crianças, quando elas brigam, elas estão movidas pela energia de agressividade saudável. Você vai apenas ali fazer o ajuste, trazendo para que elas possam respeitar,
as outras crianças, para que ela possa aprender a dominar a sua raiva, para que ela possa aprender a reivindicar o seu direito, a ser justa. É o manejo da agressividade. Mas hoje as crianças não brincam quase, elas vivem nos virtuais, nos jogos virtuais. E elas perderam o presencial. E muitas crianças hoje não aprenderam a lidar com a agressividade porque não brincaram e não brigaram enquanto crianças. Porque é normal a criança brigar. E é normal e desejável que os adultos possam educar a partir daquilo que emerge na briga das crianças. As crianças, portanto, elas representam a matriz dessa agressividade, quanto do medo, que vai sendo lidado quando elas vão aprendendo a se colocar no mundo, que é agressivo, hostil, que tem uma série de ameaças, e os adultos vão fazendo o manejo da criança educativo, para que a criança possa aprender a lidar com o medo e aprenda também a lidar com a agressividade. Mas se eu não aprendi a lidar com a agressividade, eu cresço e fico esse brutamonte, seja porque tenho muito medo, ou seja porque eu aprendi a ser agressivo com os agressivos que foram os beligerantes dos meus pais, porque apanhei muito, porque fui sufocado pelos games da violência, porque trago reencarnatoriamente um script de várias vidas, onde eu fui guerreiro, onde eu fui soldado, e trago mais de uma encarnação essa energia agressiva que está dentro de mim e que vem para o meu corpo e que às vezes chama a atenção na família porque o corpo daquele filho é um pouco diferente, traz a mesma genética, mas ele traz uma energia de agressividade como que se expande pelos poros. Há pessoas que são assim, elas são agressivas desde pequena. Desde pequenininha elas são agressivas. Se ela não tiver uma boa educação, elas crescem e elas vão passar como rolo compressor por cima das outras pessoas. E às vezes elas podem parecerem serenas, mas você às vezes está lidando com um vulcão. As pessoas costumam dizer assim: eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair dela. É uma fala metafórica de alguém que não sabe lidar com a sua agressividade. Eu tenho um amigo que é assim, ele é muito sereno, mas a esposa dele me diz assim: Alberto, se tu quiseres levar o carro do meu esposo, tu leva, porque ele não vai reagir. E não vai reagir porque ele não sabe reagir, porque se ele reagir, ele não dá conta do que vai acontecer. Aí ela me sinalizou um evento que aconteceu com ele. Ele, como é grande, forte, junto com os amigos, quando era jovem, ele era desafiado por um professor de karatê, que ficava fazendo bullying nele. E ele sempre tirava por menos. Até um dia em que esse professor, numa festa de primeiro ano, de virada de ano, se prospectou para o pai dele que estava presente na festa. E quando esse professor desqualificou o pai dele, ele montou na agressividade, ou seja, ele trouxe a sua agressividade e ele deu nesse rapaz, que eram 6 homens para contê-lo e ninguém conseguia contê-lo. O rapaz foi para a UTI, de tanto que apanhou dele, o professor de karatê. Porque o molengão, que era como ele era apelidado, mexeu com a agressividade do molengão. O molengão tinha um vulcão dentro dele. O vulcão entrou em erupção e deu do que deu. Esse amigo me disse uma vez, repetindo essa história, recontando essa história que a esposa tinha me contado. Ele disse: eu não sei, eu fiquei cego de raiva. Quando você fica com raiva e fica cego, significa dizer que a raiva está dominando você. Não é você que está conduzindo a energia agressiva. A energia agressiva transformou-se negativamente numa raiva e está dominando, arrastando você. Quando você está no comando, você gera a sua energia agressiva. Você sabe o que você faz com ela. Mas se você não aprender a ter manejo dela, você corre risco de matar alguém ou de morrer, dado os riscos com que você vai se envolver. E ele me disse:
Uma vez eu vi o professor de karatê jogando vôlei, e ele ainda trazia marcas na face das bofetadas que eu dei nele e que ficaram cicatrizes, porque ele sobreviveu depois do coma que ele entrou quando ficou internado na UTI. Foi tão grave que o pai e a família tiveram que mudar de estado, porque o processo foi dramático. Então esse amigo me dizia assim: eu sempre era o bonzinho, eu nunca pude me expressar dentro de casa. Os meus pais me castraram muito, então ele não aprendeu a manejar com a raiva. Então, se o nosso filho apresenta raiva, deixa ele expressar. Você não vai deixar ele quebrar tudo, bater nos outros, não. Ele se expressa e você vai aprendendo, vai conversando com ele, ajudando ele a manejar a raiva. Porque qual é o filho que você diz, apaga o computador? E ele apaga, pois não, mamãe, pois não, papai, sua bênção. Qual é o filho que faz isso? Não faz. Ele reage, não quer. Aí você diz, eu estou mandando, apaga, que quem manda aqui sou eu, sou seu pai, sua mãe. Fecha o computador, amanhã tem aula. É natural se ele fizer. Se ele resfolegar, é normal. Salvo se ele for Emmanuel, Bezerra de Menezes. Ainda assim, nós vamos resfolegar um pouquinho, não vai ser assim, não. E ele sai batendo o pé e bate a porta. Então, ele está expressando a raiva. Você vai controlar e vai tomá-lo no dia seguinte. Meu filho, eu notei que você saiu batendo o pé, bateu a porta. Eu acho que até que você acordou o vizinho do prédio do lado, do apartamento de cima, de lado, de baixo. Fui mal, pai, fui mal, pai. Você está dando feedback para ele. Você não vai de modo algum exigir que ele saia mansinho, com passo de veludo, quando você contrariou frontalmente. E ele vai aprendendo a lidar com frustração, porque ninguém que não lida com frustração, mais tarde vai ser feliz. Porque a vida nos diz não, o semáforo fica vermelho. Está dizendo não, você tem que parar. Então, essa coisa de deixar as crianças fazendo o que bem entende, para não frustrá-la, para não magoá-la, a criança precisa ser frustrada. Há muitos adultos que ficam raivosos porque aprenderam só a receber sim, 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 sim dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, porque era filho primeiro, neto primeiro. É horrível isso. Então, quando nós somos crianças, nós vamos aprendendo a lidar com as frustrações e a manifestação da agressividade é normal e você vai apenas modulando para que a pessoa aprenda a lidar, porque ela vai lidar com 1000 frustrações a posteriori. Você não vai deixar que ela saia espancando e quebrando as coisas. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que dê permissão que ela expresse a sua agressividade. E apenas modele para que os limites não extrapolem aquilo que seja razoável. E assim, o filho vai crescendo e vai aprendendo a manejar o potro selvagem que ele cavalga. Vai aprendendo a ter rédea, porque a pior coisa para uma pessoa é subir num cavalo selvagem sem rédea. É o cavalo que vai conduzi-lo ao tombo, necessariamente. Então diz os espíritos, Joana de Ângeles, que nós construímos esse mundo de medos e de agressividades no processo educativo. Até as músicas são amedrontadoras, pelo menos na minha época. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta, quer dizer, ou você dorme ou o boi vem te come. Aí a criança tem terror noturno, diz, obsessor, obsessor, não é obsessor, você é o obsessor cantando essa música medonha. Então, Joana diz, as histórias apavorantes, o incutimento de medo, porque é mais fácil você dizer, não vai para lá, olha lá o homem do saco tá ali. Pode apresentar assim ninguém com saco, que a gente tem medo já adulta. Quando vê uma pessoa com saco já fica tremendo, porque aprendeu que o homem do saco ia levar você. Então vai para o escuro que você vai ver a mula sem cabeça. A criança nem entende muito bem, mas ela, o tongo que você vai para o escuro, aí você quer que ela vá tomar água com medo. Você mete o medo e depois ela não quer tomar água. Vem, vai lá, deixa você falar, você é um homem ou é um rato? Dizia-me um paciente na sessão de terapia. Hoje, eu tenho 50 anos, lidando no mercado de ações,
e me sinto um rato. Porque ouviu do pai de que ele era um rato quando ele tinha 5 anos. Porque quando o pai disse, você é um homem ou um rato? Aí ele disse, eu sou um rato. Aquela fala da criança, que o pai não corrigiu, permaneceu como script agora. Ele estava com 50 anos, inseguro, com medo, fazendo terapia para trabalhar esses fantasmas. Então todo o processo educativo, em que a criança vê a violência, ela é violentada. Ela vai introjetando o modelo de violência. Toda criança que você controla com medo, pela agressividade demasiada, a criança vai ficando, ou ela responde com agressividade, ou ela se refugia no medo para se proteger. Então, se alguém aumenta a voz, a gente já começa a tremer, porque os nossos pais falavam conosco gritando. Não falavam, eles gritavam. Então, o manejo do medo e da agressividade dá-se quando nós somos pequenos. Quando o espírito reencarna e vai modelar um novo ego para esta existência, ele exige, ou quer, ou reclama que possamos lhe oferecer o nosso melhor, para que ele possa ter balizas para se movimentar em relação ao medo, que é normal, à agressividade, que é normal, mas num manejo que possa lhe prospectar para a autoproteção e para o crescimento, e não para as fobias, e não para as violências e crueldades. Crueldades que só o ser humano faz, porque nenhum animal é cruel. O animal apenas mata o outro para comer. E se ele não tiver com fome, o alce pode passar perto do leão, não acontece nada. Porque o leão não mata o alce para o dia seguinte. E não mata o alce se ele estiver alimentado. Há um sistema de proteção, mas a crueldade, ela é específica da condição humana do espírito que se perdeu de si mesmo. Perdeu a sua relação com o divino e não consegue lidar com a sua estrutura no cotidiano de autoproteção, com esses mecanismos de defesa. Então, à proporção que nós vamos sendo educados, nós vamos ter muitas chances de podermos fugir dos processos que são os processos fóbicos e dos processos que são as agressividades negativas, que se manifestam com o nome de mau humor crônico, que é a distimia, depressão, mau humor crônico. Vocês conhecem? Acho que na Califórnia não tem, porque é tão linda a Califórnia, não deve ter pessoa de mau humor aqui. É aquela pessoa que quando você acorda, bom dia, ela rosna, ela não dá bom dia, ela não rosna. Mas não é porque ela acordou, porque tem gente que é só quando acorda. Tem gente que, deixa eu acordar, não fala comigo. Minha mãe era assim, nós tínhamos, era tudo no silêncio, não podíamos falar, porque ela não gostava de conversar, porque ela acordava de mau humor. E eu tenho um irmão que também puxou a minha mãe. Ele já estava casado há alguns anos, e lá pelas tantas, ele estava morando em Paris, e a esposa resolveu perguntar o que é que ela tinha feito. Ele disse, não fez nada, é porque eu tenho mau humor quando acordo. Ainda bem que era só quando acordava. Tem gente que tem mau humor crônico, é o dia inteiro. Não tem luz no fundo do túnel, é uma locomotiva no sentido contrário. É pessimista, está sempre reclamando. Mas às vezes a agressividade mal trabalhada, ela se manifesta com essa, para além dessa irritação, com a cólera. Até abrir uma camisa cujo botão está com dificuldade, às vezes a pessoa rompe. Porque ela é impulsiva, ela propõe com a sua energia agressiva, como ela não sabe lidar, ela expõe e faz isso de uma forma, às vezes, desconcertante. Mas pode tomar manifestações mais graves, é o ódio. O ódio é uma manifestação da agressividade negativamente, que faz você friamente esperar o momento para se vingar. E sorrindo, com requintes de crueldade. E você pega o outro pelas costas, para devolver ao outro aquilo que você acha que foi injustiçado e que representa uma pendência na relação com o outro. Mas a agressividade negativamente posta, ela pode tomar outros coloridos da raiva, onde você irrompe
e perde a cabeça. Todas as vezes que a gente perdeu a cabeça, a gente ficou só instinto. São as expressões que a gente usa. Não, eu não sei onde estava a cabeça quando eu fiz isso. Brincou. Porque alguém bateu no teu retrovisor. Aí você vai e fecha o outro. Outro dia eu vi essa experiência de um amigo meu. Ele ia estacionar, esperando outro carro sair. Quando o carro saiu, o outro que veio de trás entrou. Ele disse: Alberto, eu desci do carro, fui para o capô do outro carro e comecei a esmurrar o outro capô. Depois eu fui para o lado do motorista e comecei a chutar a porta. Enquanto isso, a minha esposa estava rorando dentro do carro, depois que ele constatou isso. E o outro cara dentro do carro, provavelmente menor, porque esse meu amigo é fortão, ficou lá acuado, com medo. E o outro despejava as lavas da agressividade. Depois ele disse, depois que eu joguei tudo para fora, aí eu fui voltando, quando fui voltando para o carro, fui me arrependendo. Antes de chegar no carro, ele já estava arrependido. Por quê? Porque ele agiu como um animal, o animal que faz isso, dá coice, para se proteger. Ele escoiciou o carro. E se o cara sai, haveria uma tragédia. E se o outro cara era grande, a tragédia ia ser maior, porque os dois iam se matar. E se o cara tem um revólver, ele atira, porque e no impulso ele toma do revólver e dá o tiro. Na medida em que está sendo agredido. Até por medo ele atira. Então a agressividade, quando ela não está bem gerida, a gente perde a cabeça, fica cego. E a gente costuma dizer assim, eu não tenho sangue de barata. Barata nem tem sangue, as pessoas costumam dizer isso. Tenho sangue de barata, Deus levou. São pessoas que não se educaram do ponto de vista da energia agressiva. Às vezes tiveram bons pais até, tiveram até uma boa educação, ou razoável, mas trazem pendências de outras vidas. Por trás de uma esquizofrenia, tem muita agressividade que desbordou. Por trás de um transtorno de humor grave, transtorno bipolar, tem muito processo que envolve culpa, resultado da agressividade, que desbordou, que transbordou. Uma vez eu vi um jovem cujo pai me trouxe. Ele, simplesmente contrariado, quebrou o computador. E não era razoável isso. E quando eu fui acolhê-lo, ele disse, eu não sei, é uma raiva, eu tenho muita raiva dentro de mim. E o pai tinha dito não, ele ficou aborrecido e quebrou o computador. E nós fomos fazer um trabalho. E aí os pais são pais amorosos, pais que dão limites, não são pais agressivos, nem castradores, nem libertinos, porque a permissividade também gera processos agressivos. São pais espíritas, pais bem ecologicamente bem postos do ponto de vista da educação do filho. Então não havia uma motivação dessa existência. E nós mergulhamos em experiências que pudessem trazer uma explicação para aquela agressividade desmedida. O jovem mergulhou e se via como um lutador de uma facção. Eram os grupos que lutavam. E ele foi para uma luta, dentre outras que ele vivera, em experiências anteriores, tinha várias vivências como guerreiro, e aonde ele sobreviveu, mas trouxe lesão. E essa lesão fez ele ficar em casa. E ao ficar em casa, ele não sobreviveu à lesão, visitado pelos amigos, e morreu. Quando ele saiu do corpo, a grande dor dele, sabe qual era? Não ter morrido na batalha, ter morrido como um covarde dentro de casa. Um guerreiro não pode morrer dentro de casa, deitado numa cama, tem que morrer no combate. Tal era a índole beligerante. Então, o manejo dessa agressividade precisava ser posto. Ele precisava ter elementos para poder drenar essa agressividade, para gerenciar essa agressividade. A agressividade não pode ser contida em sendo negativa, ela sempre tem que ser transmutada. Tanto quanto o medo. Quando você está com medo, a primeira coisa que você faz é prende a respiração. A pessoa com medo, a respiração fica alterada. Vários manejos psicoterapêuticos vêm ao encontro para que possamos trabalhar
a energia agressiva que está desqualificada, ou o medo que está exagerado, que está congelando. E aí vem a respiração, vem o exercício físico, vem o esporte, vem o manejo com o corpo, porque o corpo precisa expressar-se, seja para vencer o medo, seja para poder fazer o manejo modular da agressividade. Várias técnicas psicoterapêuticas que envolvem o corpo sugerem uma abordagem reeducativa para alguém que está frágil, com a energia do medo lhe tomando a alma e vive a patologia do medo, viciado no medo, ou na agressividade, porque nós não nos viciamos só na cocaína, nós não viciamos só na maconha, nós nos viciamos também nas emoções destrutivamente. Há pessoas que são viciadas, têm medo de tudo, tudo vai acontecer, tudo vai dar errado, medo de tudo. E tem pessoas que por tudo montam em cólera, apresentam-se agressivos. Então, o olhar reencarnacionista que o Espiritismo nos oferece, nos enseja fazer a avaliação de que o manejo do medo e da agressividade precisa estar posto de uma forma que possamos ser senhores dessas pulsões de autoproteção que, bem manejadas, nos impulsionam para o progresso e, mal manejadas, nos travam, levando-nos muitas vezes ao homicídio ou ao suicídio, dependendo de como elas estão sendo postas. Quantas crianças hoje se cortam no mecanismo agressivo, ferindo-se a si próprias, numa antecipação, quiçá, de um suicídio, se não for tratada a tempo. Porque o medo e a agressividade, não tratado, vai para além do distúrbio da emoção e invade o nosso aparelho mental com conexões obsessivas, e nós acabamos por deflagrarmos, às vezes, patologias psiquiátricas. Então é de bom tom que possamos olhar para a nossa emoção, seja do medo, seja da agressividade, seja da tristeza. Porque a tristeza não é ruim. O que é ruim é ser triste cronicamente. A tristeza é uma emoção normal. Ela nos sugere a introspecção. Ela nos favorece a interiorização. Ela nos ajuda a que a gente possa nos olhar a nós mesmos. Nós temos pouco tempo para nos olhar. A tristeza, ela nos permite isso. A gente vive muito para fora e pouco para se olhar para dentro. A gente vive muito para o mundo externo, mas nós fechamos pouco os olhos para olharmos para quem somos. A tristeza, ela nos ajuda. Não é sem razão que a tristeza suscita os grandes poemas. Às vezes, na tristeza, você compõe uma excelente música, uma excelente peça literária. Então, a tristeza não é ruim. Quando você vê o seu filho triste, não significa dizer que seja ruim. Ele apenas está triste porque veio da escola e um coleguinha morreu. Ou a escola suspendeu as aulas naquele dia. Ou o animal dele morreu. Se o cachorrinho dele morreu, não é normal que ele fique triste. Então a gente não quer que a criança fique triste. E a gente violenta a criança, impedindo de ter essa emoção. Se ela chorar porque o gatinho morreu, chore com ela. Sinta a tristeza dela. E diz, meu filho, pois é, o gatinho desengatou e tudo, vai reencarnar, vai reengatar de novo, e vai tratando. Fale da imortalidade da alma, da reengatação, do reencachorramento, da reencarnação, que é assim que é mesmo. Não tente substituir o gatinho logo por um outro, porque ele não pode chorar. Mas por que ele não pode chorar? Especialmente os homens, que foi vedado o choro aos homens, numa cultura patriarcal, os homens têm que ser fortes. Nós confundimos fortaleza com não chorar, com frieza. O homem mais forte que a humanidade já conheceu, chorou no Horto das Oliveiras. Chorou quando as irmãs de Lázaro falavam de que ele tinha morrido, estava sepultado.
Foi o Cristo. Então chorar, chore. Se você tem vontade de chorar, chore. Não tem problema você chorar. E os homens, especialmente, não querem chorar. Eles ficam piscando, aí olham para cima. Tem vergonha de chorar. Mas por que tem vergonha? Porque quando a gente era pequeno, não nos permitiram chorar. Chore não. Você é homem. Olha, está doendo, meu filho? Então chore. Chore. Se você quiser chorar com ele, chore com ele também. Mas não castre o choro do seu filho. E não diga que chorar é ruim. Porque o único animal que expressa sentimento através das lágrimas e através do riso é o ser humano. Outros animais choram, mas não expressam a emoção que trazemos. Então a gente castra a tristeza. Deixa o filho ficar triste aqueles dias. Ele não vai morrer de tristeza. Mas se você castrar, o que vai acontecer? Aquela tristeza vai se converter em raiva, ou então ela vai se converter em depressão. Aí depressão é patologia, não é desejável. Depressão não. Depressão é a tristeza que você não cuidou, ou reprimiu, ou não tratou, e a pessoa foi e aprofundou o humor para além da tristeza, mergulhando num quadro depressivo, precisando de cuidado, de psicoterapia, de passe, água frutificada, oração, acolhimento. Então, se você ficar triste, não tem problema você ficar triste. Aproveite a tristeza. Faça a sua introspecção. Conecte com o seu anjo guardião. Ore. Passe a limpo a sua vida. É assim. E quem não fica triste no desemprego? Quando a gente é mal entendido? Quando alguém nos subverte a ordem normal da convivência? Quando o ente querido se mostra ingrato para conosco? Quando o ente querido fragiliza-se e toma uma conduta antiética que perturba a família, é normal que a gente fique triste. Quando o ente querido desencarna. A gente no movimento espírita criou esse tabu de que não pode chorar porque faz mal para o morto. Eu nunca vi isso. Nenhum espírito diz isso. Como é que chorar faz mal para o morto? Aí a gente não chora, mas fica prendendo o sentimento, a emoção, adoece no coração e no pulmão, essa área muito afetada pela tristeza negada, e aí você não chora e fica pensando no morto, porque não faz o luto. Então, se você quiser chorar, chore. Porque se você chorar, você vai fazendo o luto, não deixe de chorar. E o morto? O morto não vai prejudicar-se por causa de choro, até porque ele está morto, fora do corpo. O que faz mal para quem desencarnou é o pensamento e a emoção ruim. E se eu prendo a tristeza e deprimo, aí eu faço mal, aí eu vou bombardeando com coisa de tristeza, ou de raiva, porque ele foi, porque ela foi, me deixou viúvo, com aperto financeiro, com banho de filho. Imagine o cara vai e deixa uma mulher com 3 filhos. E ela tem que lidar com isso, ela sente dor pela ausência e sente raiva porque ela ficou só, porque ele não se cuidou, fumou muito, extrapolou da bebida, sei lá o que fez. O luto vai ela trabalhar a raiva, trabalhar a tristeza, isso é normal. Isso é saudável. Então não frustremos a tristeza dos nossos filhos. Porque de lá que vem essa estrutura de caráter, de personalidade, que vai modelar alguém que é triste cronicamente, não desejável. Ou de alguém que vive a tristeza no seu momento certo. Então, quando você vê uma notícia ruim que afeta a humanidade, você fica triste, você chora. Isso é normal, significa dizer que você é gente, está sensível. Se você está atendendo alguém na casa espírita, no atendimento fraterno, uma mãe, como tive a oportunidade outro dia, de atender uma senhora na fila de autógrafo, ela veio e ela disse: eu sempre ansiei por ser mãe. Era o meu desejo maior ter uma família. E o meu noivo disse que não queria ter filho. Eu disse: então, você pode ir embora, porque eu vou arrumar um outro homem, porque eu quero ser mãe, eu quero ter filhos. E ele, porque me amasse, aceitou então casar comigo e ter filhos. Mas os nossos filhos não vieram. Nós desejávamos os filhos não vieram. Então nós fomos buscar a inseminação artificial. E depois de muitas tentativas, veio 2 meninas, gêmeas.
E eu estava tão desejosa de ser mãe que abandonei o meu trabalho, porque o esposo ganhasse muito bem, e comecei a cuidar dos meus filhos para não deixar os meus filhos com ninguém. E cuidei dos meus filhos. E ofereci o que de melhor tinha para eles. Levei-os à Disney, sempre comigo, sempre tutelando. E o senhor não sabe o que aconteceu. Eu fui estacionar o carro, decidi não colocar na garagem para colocar no outro ponto em que sempre coloco. E quando eu vi o cachorro gritou, eu olhei o cachorro, estava meio diferente. Eu disse, eu acho que eu atropelei o cachorro. Eu desci do carro para pegar o cachorro. Eu tinha atropelado o cachorro e tinha atropelado a minha filha. Eu passei por cima da minha filha. E ela descreveu a cena, que eu não vou descrever naturalmente para vocês, porque é dantesco. Havia um fotógrafo que estava visitando a família, correu, tomou o braço da filha e disse, ela está viva, vamos chamar a ajuda, a ambulância, o SAMU. Na verdade era uma estratégia, porque a cena foi tão impactante e ele usou isso de estratégia para quebrar aquele momento, que era um momento dramático. E a outra filha dizendo que viu a irmã, cujo carro passou por cima, dizer, mamãe, você não teve culpa, mamãe. Você não teve culpa. E ela, depois dos minutos em que chegou a ambulância, viu a faixa crepe sendo passada em torno do carro, e aí ela deu-se conta de que a filha não tinha realmente nenhuma chance, como o amigo fotógrafo havia dito. E ela dizia, eu fiquei pensando no meu marido, porque essa era mais vinculada a ele. Ele ia me culpar. Mas aquele homem nobre tutelou, disse, você não teve culpa. Mas os pais dela, os avós da criança, disseram que se ela frequentasse mais a igreja, não teria acontecido aquilo. Essa jovem, que era uma mulher jovem, estava frequentando o centro espírita há 2 meses. A reunião de evangelização na posição dos pais. E há 2 meses o tema era suicídio. Ela estava sendo vacinada para aquilo que ela deveria. Porque qualquer mãe nessa circunstância às vezes não dá conta. E corre o risco de se suicidar com um mecanismo de autopunição. Eu não mereço viver. O que é que você diz para uma mãe dessa que chora diante de você? Você tem vontade de chorar com ela, meus olhos ficaram orvalhados. A pessoa que estava do meu lado, que sempre fica uma pessoa do lado, se emocionou, porque é uma situação dramática. Era uma mulher que queria ter filhos, que queria um homem que lhe desse filhos, que não conseguiu ter filhos, que conseguiu mediante inseminação artificial, demonstrando aí o karma do espírito. Mas não adianta você dizer para uma mulher de que é karma, porque isso é uma outra violência se você disser assim. Eu levantei, abracei-a firmemente e disse, lembre-se de que você tem uma outra filha para cuidar, que também é o seu grande amor. E ela chorava e eu lagrimava. Como escapar de situações como essa? Fazia alguns meses que tinha acontecido isso. E essa mãe estava num evento espírita, ainda atordoada. O que faz mal não é o nosso choro. O que faz mal é a nossa inconformação, diz o Espírito Emmanuel, a nossa revolta, a nossa blasfêmia. É lógico que ela, com mais tempo, vai poder entender a lei de causalidade. Ela não teve culpa. Mas vocês imaginam o que pode acontecer com esse espírito que reencarnou nessa condição, desde cedo ansiando por ser mãe, e vive uma tragédia da qual ela é a protagonista. E ela me disse, e a minha filha, quando nós fomos tomar um benzimento, ela se benzia. O cidadão veio benzer, ela não queria ser benzida naquele dia, o dia do evento funesto.
A irmã foi se benzeu, ela disse, minha filha vai, disse, não quero. Aí ela pegou e disse, então eu fui me benzer. Aí ela veio, se sentou, ele benzeu a mim, benzeu a ela. Aí sabe o que ela fez, doutor? Ela apagou a vela do homem. Disse, minha filha, o que você fez? Aí o homem disse assim, não, deixa pra lá. Ela apagou a vela. Metaforicamente, aquilo significou muito para mim. Esse ato de apagar a vela. Porque das duas, ela era a menina mais equilibrada, mais dócil, mais ajustada. E aqueles últimos dias ela estava diferente, a mãe dizia. Então, se você tiver vontade de chorar, chore, até no atendimento fraterno. Agora, não vá chorar de modo que o outro, não, peraí, fique tranquilo, não, eu perdi o meu ente querido, mas ele está vivo, está desencarnado, e vai consolar você. Não é o caso, né? Não se desequilibre. Mas é normal acolher o outro e poder viver a emoção da tristeza no nível razoável para aquele momento. Do mesmo jeito, a alegria. Porque também a alegria foi nos vedado na infância, muitas vezes. A gente não podia rir alto, ou rir muito. Deus faz, muito riso, pouco siso. Quem muito ri, muito chora. A gente aprendeu, quando a gente começa a rir, ai meu Deus, eu estou rindo muito. A gente fica... Não tem coisa mais bonita do que a gente rir. Quando a gente ri, tudo se relaxa em nós mesmos. Os hormônios funcionam bem. A nossa vibração, os nossos fluidos se modificam. As nossas células gargalham quando nós rimos. Então, rir é a chave que abre qualquer porta. Mas na infância, às vezes, a alegria foi vedada, ela tinha que ser dosada. É lógico que eu não estou falando da pessoa que ri de tudo, porque quem ri de tudo está doente, né? Doente mental, ri de tudo, porque o louco, ele fica rindo. Eu via o meu pai entrando em surto, ele ria. Eu olhava porque ele estava rindo. Ele estava rindo no surto, no delírio dele estava rindo fora de hora. Então, aquele que aprende a lidar com as emoções, ele ri quando tem que rir, ele chora quando tem que chorar, ele fica triste quando tem que ficar triste, ele manifesta o seu receio, manifestação do medo, adequadamente. Ele apresenta-se assertivamente, quando deve, manipulando a energia agressiva positivamente. Porque essas emoções, a energia agressiva, se você sabe modelar ela, você aprende a ser assertivo, firme, corajoso, apresenta-se dando limites, consegue se colocar no mundo, consegue fazer as coisas, porque a mesma energia que eu tenho para dar um soco na cara do outro é a mesma energia que eu tenho para carregar minha sacola, a minha mala, ou a energia que eu tenho para limpar o chão. É a mesma energia. Uma é negativa, outra é positiva. É o sentido, como energia elétrica que acende as luzes, climatiza o ambiente, mas pode gerar fogo no curto-circuito, dependendo de como você maneja essa energia elétrica. Assim, energia agressiva. Do mesmo jeito, o medo. O medo, ele é um sistema de autoproteção que pode funcionar como circunspecção, prudência, atenção, cautela. São manifestações do medo. Você modula o medo na cautela, não na paralisação. E na alegria, você vai e usa a alegria para experimentar o entusiasmo. Porque a manifestação da alegria máxima é o entusiasmo. Eu trago Deus dentro de mim mesmo. Etimologicamente, a palavra assim expressa-se. Então, quando nós aprendemos a manejar essas emoções, nós somos senhores de nós mesmos e fazemos valer todas elas positivamente, evitando que a tristeza se converta em depressão, que a alegria se transforme patologicamente na euforia. A euforia não é alegria, a euforia é doença. Você já viu a pessoa quando bebe? Ela tem um estado eufórico inicial. Aí ela fica, se ela é enfermeira, ela já vira médico, se ela é soldado, ela já vira general, se ela é um trabalhador espírita, já vira presidente, ela quer subir.
ela já sobe na cadeira e já começa a dançar. Ela que não dança já sobe na cadeira e começa a dançar. Ela que tem timidez para abordar as pessoas já vai e aborda a pessoa errada, casada, do lado do que não vê. Euforia. Euforia não é bom alegria. Se nós sabemos fazer o manejo das emoções, nós não resvalamos para a agressividade nociva, para a euforia, para os processos fóbicos e para a depressão. Ao contrário, fazemos valer o entusiasmo, convertendo a alegria numa expressão de Deus dentro de nós mesmos. Vida em abundância. Transformamos a energia agressiva em trabalho, sacrifício, renúncia, dedicação, firmeza, assertividade. Transformamos o medo em circunspecção, cautela, atenção, um olhar mais atento. O cuidado é uma manifestação do medo. E transformamos igualmente a manifestação da tristeza em interiorização, introspecção, para podermos mais apuradamente fazermos contato com a nossa essência espiritual superior. Foi assim que aconteceu com Jesus, quando esteve conosco. Ele manejou essas energias todas com essa qualidade. Enfim, com a espada na terra para demonstrar que a agressividade pode se transformar na cruz, que finca a espada na terra, numa expressão de paz, abrindo os braços para abraçar a humanidade, mas sobre as mediocridades dos seres humanos que estavam em torno dele, achincalhando. Fez da sua colocação do mundo uma boa nova, as notícias alegres. O Evangelho é um convite para que possamos viver o entusiasmo de viver. Transformou na sua vida, mostrando que nós não podemos fazer um enfrentamento burro diante de uma agressividade que quer nos destruir. Quantas vezes que nos destruíram, ele saía da cidade e deixava o grupo. Não era a hora dele. Demonstrando como a gente deve fazer com relação ao medo, fazendo um bom manejo da expressividade do medo. E transformou a tristeza em oração no horto das oliveiras, conversando com Deus. O Espiritismo vem e nos devolve esse Evangelho rico de possibilidades novas no manejo das nossas emoções, para que possamos, para além dos átomos, além dos hormônios, além dos nossos instintos, possamos fazer um manejo dessas pulsões usando a emoção superior e uma ética que deve fazer valer na modulação moral da compreensão da vida e dos nossos conteúdos internos, um jeito de se colocar no mundo, no qual nós vamos, nesses dias, aonde Fridtjof Capra diz, nós estamos numa bifurcação, ou é Buda ou é bomba. Nós podemos escolher ser Buda. Acabamos de encerrar um século onde foi Mahatma Gandhi ou Hitler. Dois homens com muita energia, um destrutivo e o outro lançando-se para as estrelas. Nós espíritas somos chamados, ou cristificamos-nos ou nos cristalizamos. A escolha é nossa. Porque se fizermos isso com competência, se pudermos escolher fazermos o manejo das emoções, nós haveremos de encontrar a divindade nas nossas próprias emoções. Do corpo à nossa manifestação espiritual. Na tristeza ou na agressividade positiva que é capaz de fazer com que ela se convirta em caridade. Seremos capazes de encontrar Deus no recolhimento da tristeza e na cautela com que fazemos a análise de nós mesmos, ou na alegria de alguém que dá um passe, no silêncio, mas a alma está vibrando de alegria por tudo que está dando por aquela pessoa. Nós saborizaremos a divindade nas diversas manifestações da emoção, a caminho de uma transcendência angelitude para a qual nós rumamos se soubermos trabalhar humanamente, à luz do pensamento espírita cristão, essas emoções que estão postas. E aí,
na relação com o outro, nós encontraremos o divino, como propõe Tagore, nessa busca do peregrino, que se perde de si mesmo, mas que encontra a divindade quando é capaz de encontrar o outro, no outro, encontrando-se, encontra ele. O eu e o tu faz encontrar ele. Quando, na sua expressão poética, diz: procurei-te desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas esperanças em vãos movimentos para te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e tombei vencido. Defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós 3. O próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale. Nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonias. Obrigado. Bravo. No Jardim das Oliveiras, são 100 famílias atendidas no bairro da Castanheira, em Belém do Pará. 700 pessoas potenciais para o bem. 250 refeições por dia. Crianças e jovens nutridos de corpo e alma. 1000 consultas médicas e 500 atendimentos odontológicos. A saúde revelada em cada sorriso. 200 pessoas nos grupos de convivência. Assistência, amor e inspiração para o equilíbrio. 80 alunos da educação infantil. 150 crianças e adolescentes em atividades criativas. Em meio à natureza, produzir risos e transformar vidas. Em média, R$80 mensais por pessoa atendida. Gente a florescer para a vida. Esse é o nosso jardim. Venha fazer parte. Seja um padrinho, seja uma madrinha ou uma empresa solidária. Acesse www.jardimdasoliveiras.org ou entre em contato pelo 3245-1681. Jardim das Oliveiras, 44 anos de existência. Seres desenvolvidos integralmente para o bem. Você já conhece o Jardineiro Net? Trata-se de uma plataforma online que dá aos seus assinantes acesso a centenas de vídeos com conteúdos da doutrina espírita, psicologia transpessoal e muito mais. É uma importante ferramenta de auxílio para pessoas que buscam se aprimorar espiritual, intelectual e emocionalmente. Ao assinar o Jardineiro Net, você adquire acesso ilimitado ao conteúdo e pode assistir onde e quando quiser. Isso porque a plataforma é compatível com qualquer aparelho conectado à internet,
como computadores, smart TVs, videogames, smartphones ou tablets. No Jardineiro Net é possível encontrar seminários, palestras e vídeos exclusivos do Alberto Almeida e amigos do Jardim das Oliveiras. Assinando o Jardineiro Net, você também contribui com as obras assistenciais do Jardim das Oliveiras, uma organização sem fins lucrativos localizada no bairro Castanheira, em Belém. Há mais de 45 anos, o Jardim das Oliveiras oferece apoio assistencial a diversas famílias do bairro, proporcionando atividades de cultura, arte e educação para crianças, jovens, adultos e idosos socioeconomicamente vulneráveis. Acesse www.jardineironet.com, escolha seu plano e assine agora. Jardineiro Net. Conteúdo que transforma.